Bom, pessoal, eu vou fazer no estilo de vlog pra gente conversar um pouquinho. É um vlog de escrita, eu sempre quis ser escritora, mas na vida a gente vai fazendo outras coisas, né? Esse ano eu coloquei como meta pra mim mesma começar a escrever. Na verdade, no segundo semestre do ano passado, eu descobri um site online que anunciava antologias. Eu comecei a ver anúncios de uma antologia ou outra no Instagram, porque eu já seguia várias páginas de editoras, e eu li uma antologia que uma colega minha participou, e eu fiquei impressionada porque é muito, muito bom. Isso é um tópico sensível, né? A gente tem que valorizar o autor nacional, e eu não estava lendo nada de nacional, mas eu comecei a ler muito terror, e o terror nacional e latino é extremamente bom. Eu acho que é o melhor terror que a gente tem. E essa antologia era de autores brasileiros. Eu li duas. Uma na qual ela participou, que era de contos latino-americanos, o nome é Terrores Latinos. É muito boa essa antologia, eu tô sem ela aqui na mão, mas eu vou tentar colocar aqui para vocês verem. Essa antologia tem vários autores latino-americanos falando sobre lendas que circulam entre nós e cada um escreveu uma história, um conto sobre cada lenda. E junto com esse ela me mandou uma outra coletânea da mesma editora que eu fiquei assim, de cara, porque terrorzão muito bom, foi um dos melhores livros de terror que eu li no ano passado. E olha que eu li Rafael Montes e Stephen King. Ano passado eu li o meu primeiro Stephen King, foi Pet Sematary, eu gostei bastante, e li Rafael Montes. Rafael Montes é legal, eu li O Jantar Secreto, mas não é o meu tipo de terror preferido. Eu gosto mais do sobrenatural, e o Rafael Montes ele vai para um lado mais real, criminal, assim, né? Não me pega tanto. Eu gosto do crime, mas eu gosto dele associado ao sobrenatural. Como na série Supernatural ou Grimm, por exemplo. E aí eu comecei a consultar as antologias e a começar a tentar escrever os meus contos e mandar. Eu escrevi 2 ano passado, mas eu não cheguei a enviar, guardei os 2 na gaveta. E esse ano que eu tô tendo tempo, de fato eu comecei a produzir, sentar e escrever. E foi a melhor decisão que eu tomei. No momento eu já tenho 19 contos prontos. Cada uma eu mandei para uma antologia, publicadas agora e à venda só tem 3. Vou mostrar para vocês assim que os livros chegarem. Alguns já tem disponível em e-book. Vou ver se eu consigo mostrar. Eu tô me surpreendendo com o processo de escrita e o sonho de ser escritora fica cada vez mais real. Eu já me considero, porque eu já tô escrevendo e já tem alguma coisa publicada, e eu tô conseguindo entrar nesse ramo do terror sobrenatural, que é o que eu gosto de verdade, que é o que dá frio na espinha e traz aquele calafrio. E uma dúvida que eu tô tendo é a seguinte, eu resolvi juntar esses contos que eu tô fazendo para lançar em e-book. Provavelmente eu vou fazer uma publicação independente pela Amazon. Embora eu quisesse muito um livro físico, mas eu ainda não tenho certeza de como eu vou fazer isso. Eu andei estudando minhas opções, mas nenhuma delas me agradou o suficiente até agora. Com certeza o e-book na Amazon está sendo o melhor caminho e eu vou começar por ele. Mas eu tenho lido e-books na Amazon ultimamente e eu tenho percebido que esses autores desse tipo de livro, de contos e coletâneas, eles não fazem arquivos muito grandes. E eu tava pensando em publicar algo com 20 contos. Então eu tô achando que eu vou fazer algo com 13 ou 7, um número mais cabalístico aí pro terror. E ir soltando aos poucos. E aí eu vou tendo mais de um e-book. Eu ainda não tomei essa decisão, porque eu tava muito apegada a ter um livro físico também. Mas talvez eu faça mais de uma versão de e-book e na hora de publicar o livro físico, aí sim eu faça um maior, com todos os contos. Eu tava pensando em dividir esse ano em semestres, porque vai terminar agora, o mês de junho, e eu ainda tenho mais 2 contos para escrever, que eu já comecei a escrever. Então, eu vou terminar esses contos agora, e o meu grande desafio é começar de fato o livro, que eu tive a ideia mês passado, fiquei muito animada, mas eu fico com o terror da página em branco, sabe? Eu fico olhando para a página em branco e eu fico achando que vai ficar ruim o início da minha história e depois eu vou ter que mudar tudo. Mas eu tenho que confiar no processo e começar a escrever. O conto que eu escrevi essa semana foi para a editora Cemitério das Letras. Eles estão fazendo uma antologia chamada Sob as Águas da Loucura. E eu queria muito escrever algo de sereias. Eu sou fascinada por sereias e eu ainda não tinha escrito nada assim. Só que acabou saindo uma fanfic. Eu sou muito fã de certos programas tipo reality show. E eu gosto muito de um chamado Pesca Mortal.
E a minha história acabou sendo uma fanfic desse programa. Eu não usei os mesmos personagens, mas usei a atmosfera do programa, que seria a pesca no Mar de Bering, né, lá na Antártica. Então, a minha história é ambientada nesse mesmo cenário, onde o marinheiro vai trabalhar em alto mar, num grande navio, para caçar caranguejos e ganha muito dinheiro. Eles trabalham espaçadamente, mas é um trabalho muito arriscado. E eles enfrentam condições como frio, doença em alto mar, para conseguir voltar com essa grana para casa. Então, o meu personagem nesse conto que eu comecei, nessa fic que eu escrevi essa semana, é um marinheiro, só que aí eu inseri o elemento das sereias de uma forma bem sinistra. Eu enviei para a editora e tô esperando resposta. De qualquer maneira, ele vai estar no meu livro de contos se não tiver na antologia da editora. Eu vou falar um pouco sobre os 3 contos que já foram publicados, meus, esse ano, em antologias, e que de fato estão à venda nessas antologias, tá bom? Claro que se você quiser esperar para comprar o meu e-book, né? Esperar uma experiência gratuita, porque eu ainda não sei, tá, gente? Eu acho que tem como eu colocar ele gratuito por um período no Kindle Unlimited. Eu ainda não baixei o programa do Unlimited, porque eu ainda tô terminando o arquivo do livro. Acompanha para você conseguir ler quando eu lançar. Mas se você tiver interesse, enfim, de conhecer as editoras e também trabalho de outros escritores que não sejam só os meus contos, o primeiro foi Você Aceita Jogar, esse que vocês estão vendo aí na tela. E a proposta dessa antologia é que os contos deveriam envolver jogos que não acabassem muito bem. O terror em jogos. E podia ser de qualquer atmosfera. Então, jogos online, jogos de tabuleiro, coisas que deram errado. Jogos de fato de videogame ou, enfim, desafios que as pessoas fazem pra fazer besteira, essas coisas. Eu não consegui ter uma ideia nesse sentido, mas pra mim, jogos assustadores que me remetem a essa fase mais infantil seriam os jogos que a gente se comunica com os espíritos. Então, o meu conto é inspirado no Jogo da Moeda, que é um jogo muito famoso aqui no Rio de Janeiro, pelo menos foi quando eu tinha uns 11, 12 anos, eu tenho 32. E eu inventava várias histórias e botava medo em todas as minhas amiguinhas. E a história que eu escrevi aqui foi uma dessas histórias que eu inventei na época. Só que, claro, eu escrevi agora, depois de adulta, e eu gostei bastante do resultado. Então, se você gosta desse contato sobrenatural, o meu vai estar aí nessa coletânea sob esse viés. O segundo é Primeiros Pesadelos, também dessa segunda editora, vou deixar o nome aqui embaixo. E o Primeiros Pesadelos já tinha a proposta de ser o primeiro contato de crianças com o terror. Tem muito terror sobrenatural. Eu já li essa coletânea, porque foi a primeira que eu recebi a ficar pronta, né? E eu gostei bastante. Todos os contos de todos os escritores estão sensacionais, então você encontra ela em e-book. E o meu conto nessa antologia fala sobre uma boneca assombrada. Porque também era o tipo de história que eu inventava com a minha prima para botar medo nos outros. Só que aqui eu criei outra atmosfera, com 2 irmãos e uma boneca que começou a dar medo e a se comunicar com o irmão da menina. O que mais gostei nessa história e nessa proposta é justamente o fato de conversar com o final da infância. A partir do momento que o adolescente, que a criança entende o que é terror, ela tá perdendo um pouco da inocência. Mesmo que esse terror venha de fontes desconhecidas, como um brinquedo, como uma manifestação sobrenatural. O terceiro e último, que foi o último a ser publicado, foi recentemente, esse aqui, Entidade Maligna. Esse foi o primeiro conto que eu escrevi no ano passado, quando eu decidi começar a participar das antologias. Tinha pensado ele para uma outra antologia que eu não enviei, mas que casou perfeitamente com a proposta dessa daqui, que é falar sobre entidades malignas. Aqui a minha história já é um pouco mais antiga, se passa num vilarejo afastado, e coisas estranhas começam a acontecer e envolve manifestação demoníaca. Então já é um terror mais voltado para ritualística. Eu gostei bastante desse conto, foi o meu primeiro, eu fiquei muito tempo achando ele clichê, mas geralmente as pessoas que leram gostaram. Então, eu acho que casou com a proposta do edital. E se você gosta desse tipo de terror, né, desse tipo de filme, eu acho que você vai curtir o meu conto nessa daqui também. Vou mostrar pra vocês aqui uma compra que eu fiz na Darkside. Eu ganhei mês passado, na verdade. E eu tenho certeza que ela vai me ajudar muito no processo de escrita. E eu quero mostrar por quê. Eu deixei a caixa fechada porque eu comprei pré-venda. E na pré-venda sempre vem um monte de brinde. E eu acho que vocês vão gostar de ver. Eu ganhei um Dark Cup. Ganhei esse caderninho, que é uma placa de uma cidade.
Eu ainda não entendi muito bem de qual livro ele tá fazendo referência. Ganhei essa cartela de adesivos. Ainda não sei de qual livro faz referência. Ganhei esses marca-páginas. Esses aqui eu escolhi na hora de fechar a compra. Esse outro caderninho aqui, esse aqui eu gostei bastante, foi meu preferido. Eu sempre ganho caderninho nas compras da Darkside. E eu ainda não usei nenhum, porque eu não tenho coragem de abrir. E eu nem tenho tanta coisa assim pra escrever. E como vocês viram, vão ver, eu tenho um caderninho de escrita. Mas assim que ele acabar, eu vou começar a usar esses aqui. Esse daqui, sim, esse eu sei de que livro faz referência, ó. É uma raposa japonesa, muito linda. Vou colocar no meu painel. E agora eu vou mostrar os livros pra vocês. Esse é o primeiro e é o que eu tava mais ansiosa, que é Nunca Subi à Noite. Esse livro aqui é uma coletânea de lendas brasileiras. É uma antologia de lendas e contos indígenas. São contos inspirados no folclore indígena. E assim, eu tive uma ideia muito legal para escrever um livro de fato. Só que eu tenho receio de começar a escrever o livro e eu quero me forçar essa semana a começar a botar no papel. O conto, ele é mais simples de fluir, porque você só tem compromisso com uma história pequena. Quando eu tenho que escrever um livro, eu fico me sentindo muito pressionada, mas a minha ideia é boa e eu quero começar. Então, eu pedi esse aqui justamente para ter ideias. Eu quero usar referência indígena na minha história, referência indígena, latina, eu quero trazer isso no meu livro. E eu fiquei muito animada com esse lançamento aqui da Darkside, porque eu vou poder olhar para isso aqui de uma forma diferente. Eu comecei a escrever nas antologias esse ano, então ler livros de contos nesse formato de antologia é uma coisa que me motiva bastante. E eu quero juntar tudo para conseguir começar a escrever a minha história. Então esse daqui é o que eu tô mais animada para começar a ler e foi o motivo da minha compra. Eu comprei na pré-venda. O segundo também foi uma compra de pré-venda, porque eu já tava lá mesmo, e vocês sabem como funciona. É uma fábula asiática, eu não sei pronunciar o nome da raposa, mas basicamente eu vou ler aqui atrás para vocês a sinopse. Algumas lendas mordem de verdade. Ambientado em 1908, na Manchúria, no fim da dinastia Qing, a esposa raposa acompanha Snow, um espírito raposa que assume forma humana para caçar o homem que assassinou sua filha. Mesclando fantasia, folclore e mistério, essa história apaixonante fala de amores antigos, segundas chances, perdas irreparáveis e lendas inquietantes que talvez sejam reais. Eu gosto muito de cultura japonesa, eu sempre consumi muito mangá e anime, só que eu nunca entrei no âmbito do terror japonês. E eu gostei muito dessa... Esse lançamento tá lindo, né, gente? Então eu falei, eu vou comprar isso aqui e depois eu vou na onda. E olha só que edição maravilhosa. Eu nem tirei do plástico ainda. E aí, nessa compra, como eu gastei uma grana porque era pré-venda, a Darkside estava com uma promoção. Você comprava 2 livros, eu não sei se era 2 livros ou fazia tal valor. Eu sei que eu batia ali o requisito e você ganhava um livro misterioso. Aí, misterioso, né, gente? A gente não pode escolher. E eu ganhei esse aqui, ó. Ele se chama Spa. É do Eric Stiverfort, não sei se eu tô pronunciando corretamente, mas eu li aqui atrás e eu vi que é em parceria com o Junjito, que é o mestre do terror japonês. Eu ainda não li também nenhum quadrinho do Junjito, tá na minha lista de compras, de leituras para esse ano, eu pretendo fazer. Mas vou começar por esse aqui, é um terror bem contemporâneo, pelo que eu entendi. É um spa de luxo, começou a acontecer umas mortes, então eu senti uma pegada Agatha Christie, sabe? E ele é uma HQ, então bem bonito, né? Com certeza eu vou começar a leitura por esse daqui, porque é o que eu tô mais ansiosa pra ler. E talvez depois desse eu pegue o quadrinho e termine com o da Raposa, porque o da Raposa é uma narrativa densa, né? Longa de início ao fim. Esse daqui são em contos, então eu leio mais rápido. E quadrinho também a gente engole, né? Então eu vou fazer essa ordem de leitura das minhas compras. Também ganhei uns cards decorativos do Nunca Subi à Noite. Então esse momento aqui foi para fazer esse unboxing mesmo com vocês. E hoje eu quero escrever para esse edital chamado Bonecas Não Dormem. Esqueci o nome da editora, eu vou colocar aqui porque eu não tô gravando com o meu iPad na mão. Mas eu salvo todas as antologias que eu acho interessantes e eu adoro história de terror com objeto assombrado. Nossa, pra mim são, assim, as melhores. E eu já tive toda a ideia, eu rascunhei a estrutura ontem e hoje, de fato, eu vou escrever. Então, não tem muito o que eu dividir com vocês, mas vai
mas a história vai acontecer em torno de uma boneca de porcelana que vai ser amaldiçoada pela própria avó, que vai ser um presente para a menina. E essa boneca vai ser feita com cabelo de verdade, como as antigas eram feitas, e vai guardar ali um pedaço, uma conexão com a alma da menina, que vai se refletir no corpo físico. Essa é a minha ideia. Como ela vai sair no conto, eu vou descobrir hoje. E vou também enviar para a editora. Então, os meus objetivos são conseguir escrever essa história para eu enviar e tentar começar a escrever o meu livro, nem que seja um parágrafo a página. Eu preciso começar essa ideia, porque senão eu nunca saio desse bloqueio. Então, é isso que eu vou tentar fazer.